Mais um em ChurchCast, um papo pra deixar de papo e começar o quê, Pedro? E começar a agir, galera. E hoje tá bom demais isso aqui. A gente tá com um convidado hiper especial e eu não vou me prolongar aqui. Vamos começar direto esse negócio. Não, mas calma aí. O pessoal tem que, como é muito bom o papo de hoje, você vai compartilhar aí. Com quem tem que compartilhar? Cara, você tem que compartilhar com o teu pastor, com o teu time de comunicação, com o teu irmão, com os teus amigos. Cara, compartilha com todo mundo, porque o assunto aqui vai ser comunicação do reino. A gente vai falar aqui sobre algo que, enfim, é o ministério principal de Jesus, era o ministério de comunicação, né? Estamos aqui pelo evangelho que chegou até nós. Então, assim, gente, é um papo de altíssima relevância pro avanço ministerial, pro avanço do reino. Então, assim, marca os teus amigos, já chama agora ele aí, manda, né, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha onde você estiver, meu irmão. Mas você precisa compartilhar esse bate-papo, porque eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito a sua vida e o seu ministério. Mas o importante é isso, é você entender que comunicação não é um departamento. Então você vai mandar aí pro líder, por exemplo, do Kids, você vai mandar aí pro líder dos jovens, você vai mandar para todo mundo, porque o papo abrange a comunicação da igreja. A gente precisa crescer nisso. E fala, isso é pra você, meu irmão, porque ele pode achar que não é pra ele, né? É, claro, você tá aqui é pra você. Deus te trouxe até aqui. Vamos lá, quem que tá aí pra falar com Vamos lá então. Nosso convidado de hoje, você provavelmente já viu, é o Wallace Brand, casado com Michele Brand, pai do Azaf, da Sofia e do Pedro, meu xará, criador da Igreja Criativa, o maior projeto de criatividade e comunicação cristã do Brasil, especialista em comunicação cristã, já tem mais de 4.300 alunos e muitas igrejas atendidas. O Wallace tem mais de 5 anos se dedicando exclusivamente na comunicação para a igreja. Já trabalhava com igrejas antes, mas exclusivamente há 5 anos. E conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Então, assim como a nossa missão, a expansão do reino, a do Wallace também, né, da Escola Criativa, é comunicar o reino de forma estratégica e criativa. Wallace, seja muito bem-vindo, meu amado. E aí, meus amigos, tudo bem? Cara, muito bom estar com vocês aqui. A gente já tem uma relação aí, né, namorando há algum tempo de longe. Sidney, Pedro, Igor, a gente tá há um tempo aí. Explica isso aí, porque nos tempos de hoje tem que ser tudo né? muito bem. Estamos namorando porque os nossos propósitos, eles de muitas formas, têm o mesmo alvo, né? Se conectam, acho que a gente fazem coisas diferentes, cada um de nós aqui. Sim. Mas a gente se conecta de muitas formas da missão, né? E graças a Deus que a gente está aqui junto hoje. Muito bom estar com vocês, um grande prazer conhecê-los pessoalmente, a estrutura de vocês aqui, entender um pouco mais do que vocês estão fazendo pelo reino, né? Em outros momentos já falei com o Sidney sobre isso, mas aquilo que vocês carregam e a missão de vocês é digna de aplauso e de honra diante dos homens do mundo, né? Não só do Brasil, mas vocês de algumas formas aí assumiram para vocês um problema que é da igreja. E aí vocês não são daquela igreja, não são amigos daquele pastor específico, mas vocês tomaram para vocês um problema e como homens, né, bateram no peito, falaram, estamos aqui para ajudar vocês. Então, de muitas formas, é digno de honra isso. Muito obrigado, muito prazer, né, de estar com vocês na mesa, poder conversar. E é isso aí, vamos pra cima que tá incrível. Já o papo, né? A gente já tá batendo um papo aqui, já tem um 40 minutos. A gente tava esquentando aqui, né? A gente tava esquentando aqui antes. Mas engraçado o poder do digital, né? Em termos de interação, né? Quando você chegou aqui, eu cumprimentei. E aí o que você falou foi, cara, pô, prazer conhecer agora pessoalmente. Eu, na minha cabeça, eu já tinha falado com você. Já conheci pessoalmente, né? E foi tudo digital, né? A gente tá vivendo uma outra era, né? O digital tá trazendo... Em algum tempo ele distanciou as pessoas. Mas para agora a gente está conseguindo de fato entender uma amizade pelo coração, né? Pela afinidade, pela missão. E a gente consegue se aproximar um pouco mais. Legal. É verdade. Bom, pra gente começar então, já começamos, mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, assim, pra mim, eu acho que pra quem tá assistindo a gente também, poder conhecer um pouco mais a tua história. Conta pra gente, cara, como é que você começou a trabalhar com comunicação? Como é que você começou a atender igreja? De onde veio isso? Né, que te trouxe até onde você tá hoje? Tá legal. Cara, uns 13 anos atrás, 14 talvez, eu fiz o meu primeiro layout. E alguns dos primeiros ali, uns 5, 6 talvez. CorelDRAW na época, Paint. Nossa. Eu me desafiei a fazer uma camisa. Do CorelDRAW. CorelDRAW, cara. Antigamente o pessoal usava CorelDRAW a Vera, né? Tem muita, até usa hoje em dia, né? Cara, mas denunciando a minha idade. Primeira dúvida aqui para o pessoal da época do CorelDRAW também. O que é layout, né? Então, layout é o nome técnico para uma arte, né? Que a gente chama de uma arte para divulgar o culto e tal. Cara, eu fiz o primeiro layout, a arte ali há 10 anos. Me desafiei a fazer uma camisa para os jovens. E eu lembro que era Batista, né? Há 13 anos atrás, 14 anos talvez. A gente fazia sempre uma carta aberta para divulgar o culto.
Não sei se vocês lembram disso, né? O amado pastor e a amada igreja quer convidar o pastor fulano de tal e a juventude para um culto. E imprimia 20 cópias daquilo e levava para outra igreja, para um pastor amigo, juventude amigo, líder, etc. Eu me desafiei a fazer algo diferente. Então, sei lá, um exemplo aqui, 200 palavras que a gente usava numa carta aberta, eu usei 100. Cara, meu pastor ficou meio com o pé atrás, falou, cara, isso não vai dar certo, sabe? Botamos uma fotografia, imagina, a primeira vez que eu abri o CorelDRAW, me desafiar a fazer algo com muito texto, com uma fotografia qualquer, 14 anos atrás, mas foi o desafio. A gente começou a usar isso, pensando se daria certo ou não. Então, mesmo na época de Facebook, Orkut ainda nessa transição, primeira vez que eu fiz um layout, uma arte, né, que me desafiei a ser um design, vamos dizer assim. E aí, logo depois, há 12 anos atrás, eu fui para o campo missionário. Eu mexi ali algumas vezes, fui para o campo missionário, fiquei 2 anos em missões em Curitiba, no projeto Vida, e aí viajando no Brasil, era uma missão itinerante, né? Então, meu coração sempre foi desafiado e apegado à teologia e missão. Eu sempre amei a igreja, estar na igreja, trabalhar na igreja, com a igreja, virou meu sonho, né? De poder estar junto, pastorear, abraçar, e processo da igreja mesmo, né? Então, fui alguém que estava sempre junto disso. Quando eu volto do campo missionário, depois de 2 anos, muitos amigos trabalhavam, já tinham sua família formada, tinha filho, estavam na faculdade, e eu me encontrei, cara, falei, cara, não tenho nada para fazer, né? Não sei o que eu fazer, como que eu posso fazer, estudar e etc. E aí eu recebi de um amigo, que hoje é meu pastor, o convite para ser estagiário, para aprender, abaixo de estagiário ainda, aprendi isso numa agência de publicidade que fazia programas para TV local também. Programa de TV, né? Ele tinha um programa de TV, um dos melhores da cidade, em Petrópolis, de onde eu sou. Então eu desafiei isso, falei, cara, eu vou entrar. Então eu fazia vídeo, um pouco de foto, fazia design também, né? Produzia esse tipo de coisa. Isso há 12 anos atrás, né? E aí há 10 anos eu já comecei a de fato me tornar um profissional de design. Fiz direção de arte na ICBN do Rio de Janeiro, comecei a me destacar nesse sentido. Então, de 10 anos para cá, eu trabalho profissionalmente com comunicação, com foco em design, em visual, né? Como diretor de arte que sou, então eu focava no visual. Cara, desses 10 anos, eu acho que 7 ou 8 anos eu foquei em comunicar eventos. E aí eu trabalhava em Petrópolis, na região serrana, para quem conhece, né? Tem um parque de exposições que tem sempre grandes eventos para 60 mil pessoas. Sim. Tem as casas de festas, boates ou baladas, né? O pessoal chama pelo Brasil aí. E eu comecei a focar nessa galera, em fazer isso, fazer artista e fazer casa de festa, show e etc, noitada, né? Só que meu coração missionário teológico começou a se ofender muito com isso. Na verdade, foi um processo para mim horrível, porque o meu coração se desviou da presença, sabe? A minha casa foi afetada com isso. E eu comecei a ser conhecido pelo resultado que a gente gerava. Alguém contratava para ressuscitar uma casa de show. Cara, funcionava. A casa não tinha mais ninguém fazendo show, não abria, ninguém comprava ingresso. E aí a gente fazia um evento, 1.500 pessoas, 1.000 pessoas, sabe? Para a realidade local, isso era um grande sucesso. Sim. Então eu digo que o meu sucesso foi o maior fracasso que eu tive nesse momento da vida. E aí, graças a Deus, e digo para mim isso, obviamente, sendo sensível a todas as pessoas que perderam familiares, negócios na pandemia, graças a Deus a pandemia aconteceu para mim. Porque todos os meus clientes, negócios que eu tinha, eles fecharam, cara. Fui a zero, sabe, absoluto. E aí eu entendi de Deus a oportunidade para, de fato, conectar a minha paixão, a minha missão e o meu ganha-pão, como eu ganhei dinheiro. E aí, há 5 anos, a gente focou nisso, em atender igreja. Eu atendia algumas igrejas, fazia. Só que meu foco antes era, de fato, casa de show e banda, né? Então, a gente definiu atender igreja. Falei, cara, eu vou conectar minha missão. E já que eu tenho o poder, né, ou a habilidade, o dom de atrair pessoas, de mover pessoas, isso de forma profética também, sabe? Falei, cara, eu vou conectar isso a algo que seja real, que seja missional, que eu não me arrependa no dia seguinte. A crise vamos fazer pro reino, né? A crise era, você faz um show, um evento no sábado à noite. E aí minha mente ficava pensando, cara, como é que eu posso ir lá agora e desfazer? Que projeto evangelístico que eu posso criar? Pegar uma Kombi, pegar a galera na rua e levar pra casa de novo, sabe? Porque fui eu, teoricamente, com a equipe, com a galera, com os artistas, que levou o pessoal pra lá. Né? Então a minha crise foi essa. E aí eu comecei aquilo que há 5 anos era o design de igreja. Focado só em designer pra igreja. Porque eu entendi esse vácuo, né? Entendi que a igreja podia avançar e não tinha ninguém falando sobre isso, ensinando, instruindo, ajudando. E aí comecei há 5 anos e a gente avançou para a Igreja Criativa, que é hoje essa comunidade, né? A gente tem lá mais de 100 mil seguidores na rede social falando de comunicação, que é um grande desafio. Uma igreja hoje com 300 membros tem 5
como pessoas da comunicação, 4, 3 às vezes, sabe, 10. Então imagina que, pô, juntar 118 mil pessoas, que é o número atual, é um grande desafio, né? Líderes, voluntários, Sim. amadores e tal. A gente tem Facebook também, grupo, 40 mil pessoas, tem 40 grupos de WhatsApp com gente do mundo todo. Então tem alunos na nossa escola, né, do Japão, Estados Unidos, cara, são 47, 48 países diferentes que a gente conseguiu avançar nesses últimos 5 anos, aí 4 anos e um pouquinho. Olha Isso que é bem benção. legal. Muito legal. Maravilha. E tem alguns nomes aí de igreja que o pessoal possa... Porque assim, o pessoal vai se acessar lá no Instagram do Wallace Brand, vai ver mais a comunidade. Exatamente. Mais um pouco do teu trabalho na prática. Tem alguns nomes que você Tá, quer legal. citar pro pessoal ir conhecendo? Tá. A gente começou como foco no design, como eu disse, né? Então tem algumas coisas legais, marcos legais, né? A gente fez também lançamento, essa questão mais digital. Eu transitei nesse período, né? Para focar de fato em igreja, nesses últimos 5 anos. A ideia era focar no público cristão e aí fui transitando. Eu sou do Mevan hoje, né? Na cidade de Petrópolis, a gente tem uma comunidade lá. Então fiz lançamentos com o próprio Luiz Hermínio, o Mevan oficial, ainda faço algumas coisas, estamos para lançar aí a escola de música do Mevan, de louvor e adoração, né? Sim. O Alessandro Vilas Boas também, a gente teve um projeto de lançamento junto, alguns projetos ali com o pai dele, Roger, e o Alessandro. Igrejas, atendi tanto da Advec, a gente fez um período estratégico ali de mentoria com a Advec Silas Malafaia, né? Para entender plantação de igreja, avanço de YouTube, toda essa questão. E outras igrejas como Lagoinha, a própria Atitude, o Felipe Levar, que é um parceiro nosso que também está sempre por aqui, né? A gente trabalhou um tempo junto também. E aí eu tenho trabalhado em torno disso. Legal. Hoje, o nosso desafio para prestar serviço é exatamente isso. São muitas pessoas, muitas igrejas para prestar serviço. E, infelizmente, a gente não tem um mercado cristão capacitado de profissionais. A gente não tem a galera pronta para prestar serviço, sabe? Então eu tive que, nesse caminho, entender entre servir a igreja com serviço ou ensinar a galera a fazer. E aí eu preferi ensinar. A partir de agora, 2, 3 meses, a gente de fato oficializou a agência Igreja Criativa. Que a ideia é a gente, de forma estratégica, apoiar não só a igreja fazendo uma artezinha, que eu não faço, mas, tipo, cara, eu fico chateado, sabe? Faz uma artezinha aí. Na minha cabeça, compartilha o teu coração comigo. É rapidão. Uma artezinha rapidão, né? Cara, e é sempre muito pouco. Acontece de muitas vezes o pessoal, cara, tem um evento semana que vem, faz uma artezinha pra mim, rapidinho, uma coisa boba. Tá, mas quem vai? Cara, Douglas Gonçalves, Luiz Hermínio, Silas Malafaia, cara, evento gigante, o cara aqui de uma artezinha. E aí na semana seguinte, pô, faz um banner pra mim de 30 metros. Falei, cara, assim, não dá, velho, fiz uma artezinha com foto de WhatsApp. A questão é, pros designers e pra equipe de comunicação, que a gente preferiu fazer, ensinar a compartilhar o coração. Cara, não fala de uma artezinha. Não preciso que você dirija a minha arte, a cor que você quer, a fonte. Compartilhe o coração comigo. O que Deus te deu de sonho? Como é que você chegou nesse lugar? Sabe? Se você compartilhar o coração, eu sonho contigo e crio. Então a gente preferiu fazer isso. E aí agora a gente está avançando para agência, trabalhar como agência, nessa mesma perspectiva, sabe? Sentar com o pastor e falar, cara, não estou aqui para um checklist de arte, de vídeo que você quer que faça. Compartilhe o coração. E eu, de forma estratégica, vou te ajudar a chegar nesse ambiente que você não conhece. O ambiente digital é minha praia, é onde eu domino, né? Então, se você deixar, eu consigo te dirigir, te pastorear, te ajudar nesse sentido, para você não pisar no buraco, cair numa pedra, né? Então, é mais ou menos esse caminho. E aproveitando, acho que você tocou num ponto, né, de um primeiro desafio, né, que eu acho que esse é o da artezinha, né? É só uma artezinha, é só um negocinho. Tem vários memes, inclusive, das comunidades de designers e comunicadores, né, brincando com isso. Né? É só um negocinho. Enfim. Mas eu acho que esse é um dos pontos. Né? Eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente, eu acho que já começar a ilustrar aqui, quais são os principais desafios que você vê hoje na comunicação das igrejas. Né? Então, a gente tem hoje, né, eu acho que... Vamos contextualizar, né? Acho que você já deixou claro que veio uma pandemia. Essa pandemia que empurrou, então, as igrejas para o digital, porque se elas não fossem para o digital, muitas iam acabar, como acabaram muitas, infelizmente, durante a pandemia, não sobreviveram porque não souberam explorar, né, o digital como campo missionário, enfim, não conseguiram avançar e sair ali das quatro paredes, acho que estavam, né, travadas ali nesse formato, que é um formato que a gente já conhece há muito tempo, mas que não é o único, né, muito pelo contrário, acho que muitas novas oportunidades têm aparecido no momento que a gente vive hoje. Então muitas igrejas foram lançadas para esse ambiente. E se forçaram, então, a isso. Cara, beleza, agora eu preciso comunicar. E a gente começa a ver de tudo, né? Em relação a pessoas, então, que não estavam preparadas, precisando fazer alguma coisa, meio que por sobrevivência, né? Perfeito. Cara, eu faço, ou não estou mais aqui. Isso é ótimo, porque eu acho que, de certa forma, eu comparo muito o que aconteceu na pandemia, né?
com o momento lá do Pentecostes, né? Que quando o Espírito Essa Santo fazendo. vem, a galera... Não, mas a galera recebe, então, o Consolador, o Espírito Santo vem, todo mundo tá lá, aquela presença de Deus, aquela coisa maravilhosa, mas ninguém queria ir embora. E Jesus já tinha dado a direção, né? Pô, você vai pregar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E o povo ficou em Jerusalém, não queria sair de lá. Vem, então, uma perseguição e, espalha. E dali o evangelho, então, é espalhado para as nações. E eu vejo um pouco disso, né? Acho que a igreja, de certa forma, estava enclausurada ali dentro das 4 paredes. Quer dizer, vem até aqui, a estratégia você vem aqui para as 4 paredes, eu prego aqui dentro, tá tudo certo. E ninguém se preocupando muitas vezes em sair das 4 paredes. A gente até ia fazer uma conferência. O diabo aqui. crescendo na internet. Exatamente, ocupando os espaços. Ganhando muitos seguidores. Então, quando veio essa pandemia, beleza, acho que todo mundo teve que se lançar. Então foi meio que uma perseguição ali que levou a gente a entender um novo momento que a sociedade está vivendo e que a gente pode e deve, de alguma forma, estar lá e ser intencional. Mas isso naturalmente trouxe ali uma série de problemas, dificuldades. E compartilha com a gente o que você vivencia, o que você enxerga como dificuldades dos times de comunicação, das igrejas em relação à comunicação hoje, que tem sido, então, enfim, esse desafio. Tá, cara, acho que a gente inicia, acho que o maior dos problemas, né? Para esses 5 anos que a gente tem vivido pós-pandemia, etc., é que a gente não teve ninguém para ensinar. Se você olhar para antes de pandemia, quem fazia a comunicação eram as grandes igrejas na televisão. Tipo, algum tipo de comunicação. Para você entrar na televisão, cara. Eu lembro de uma vez que a gente, nesse estúdio que eu trabalhei e tal, né? A gente tinha o desafio de montar um cenário, um estúdio para produção de TV, de programa, né? E levar essa produção ao vivo para, sei lá, 5 km, 10 km da onde estava a TV, a sede da TV, há 10 anos. Cara, o desafio era passar um fio de fibra ótica em todos os postos da cidade, no meio da cidade, para chegar na TV. Do estúdio para a TV. Olha que loucura. Hoje em dia, meu irmão, você tá aqui, pega o seu celular, baixa o aplicativo do YouTube, tô ao vivo. Então, de fato, tornou muito mais popular a comunicação, né? Sim. Então, o que a gente tinha de comunicação de antes da pandemia era culto, ou programas de TV ali, né, Universal e tantos outros ali que falavam da igreja, transmitiam o culto, era tudo que a gente tinha. E grandes igrejas como Batista de Curitiba faziam uma assessoria de comunicação. Vai ter um grande evento, Piragini vai vir aqui. A gente fazia um aviso para o jornal local, para Globo, tantos outros, né? Assessoria de comunicação. Então a gente não tinha essa visão de comunicação. A gente não sabia, ninguém sabia o que estava fazendo de comunicação. Algumas igrejas, Felipe Levac, né, a galera, o Mirko lá, entenderam antes uma necessidade de YouTube, falou, cara, tá acessível, vamos fazer. Cresceram pra caramba, não sei se ainda são ou estão lá como o 3º maior canal de igrejas, né, no Brasil. Sim. Então, assim, cresceram diante disso, mas é um culto online. É uma transmissão daquilo que acontece no presencial. A comunicação, a gente veio muito do zero. A gente não sabia o que fazer e nem sabe. Então, algumas igrejas que tinham já algum tipo de estrutura ali, que estavam fazendo alguma coisinha, startaram antes e começaram a fazer. E todo mundo que veio atrás ou depois disso, simplesmente pela necessidade, foi copiando. E é aquela cópia saudável. Tipo assim, cara, alguém é o professor, logo eu vou ser o aluno e vou fazer o que ele está fazendo. Só que a gente se prendeu nesse ambiente. A gente teve poucos cientistas da comunicação cristã, poucas pessoas falando. Você vê hoje a nível de Brasil, pessoas falando sério. A gente tem, por exemplo, o Rodrigo Mota, do ChurchCon, ok, Lucas Bezalel, que já fala disso há um tempo, transitando nesse assunto. E aí logo depois vem o próprio Nick Moretti, também um parceiro nosso aqui, tá sempre junto. E a Elisa Manso, que tá lá desde Lagoinha, cara, tentando trilhar um caminho que é aquela outra comunicação. E transicionou de forma muito rápida para o digital, entrando nesse caminho, né? Mas assim, são poucos nomes. Pensando de quantidade de igrejas que você tem no Brasil, né? Sim. Eu nem estou falando aqui a nível de negócio. Um negócio, uma possibilidade, que é o meu negócio hoje também. Mas a nível de, sabe, de possibilidades, são muitas igrejas, muita demanda para poucos profissionais, poucas instituições. Você vê que hoje, a nível de Brasil, não tem uma instituição séria, séria não, mas assim, mais avançada a nível de MEC, de falar, cara, comunicação, agora o Dunamis já avançou, né? Para pós-graduação de comunicação. Muito legal. Mas assim, você não tem, cara, nada disso. Então a igreja brasileira, ela surge nesse cenário que eu digo, né? São pessoas apaixonadas pela igreja local, que amam a Cristo, de fato, sabe? Se relacionam. 2 açuquinhas, por favor, para mim fica lindo. Já só... Pessoas que estão nesse desenvolvimento ali da igreja local sem nenhum tipo de problema, só que nós somos todos amadores. Se a gente entender isso, cara, nós somos amadores. E aí os problemas, né, de copiar a igreja do vizinho.
Cara, o vizinho, o cara do lado, não quer dizer, porque ele fez primeiro, fez bonito, que é o grande problema, que a gente se baseia mais no que é bonito, né? Não é porque ele pintou a parede de preto que eu tenho que pintar também e vai dar certo. Por exemplo, falou de uma cena que aconteceu recente, né? De um exemplo da cópia e da falta de cultura. Um pastor teve nos Estados Unidos recentemente e viu lá a igreja do André, com um painel 360, né? E aí, cara, vamos fazer aqui, pelo amor de Deus, vai ser inovador. Falei, cara, tu não tem noção da estrutura para produzir, sustentar isso, um painel 360. Porque não é passar a letrinha da música e botar ali um slidezinho, um videozinho que você baixou no YouTube, velho. Não é assim. É pior que acontece pelo isso, amor, né? Não, demais assim. E aí você conversa, pô, vamos falar com os caras de lá que fizeram e tal, velho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. Eu tava conversando com o pessoal da Mid LED também, que é parceiro nosso aqui. Mid LED, galera boa. E ele falou, cara, teve uma igreja que... Aí ele falou lá, o investimento foi bem alto, né? Em painel LED e tudo. E aí ele foi visitar um dia no culto. Meu Deus. Aí tava passando aquelas letrinhas, tipo, tudo preto e passando aquelas letrinhas, passando. Ele falou, meu Deus, cara, deixa eu te explicar aqui como você pode utilizar isso aqui, né? É utilizar uma Ferrari andando a 10. A gente na comunicação fez isso, cara. A gente tá olhando pro outro e fala, nossa, aquele vídeo legal, preciso de uma câmera nova. Fala, pera aí, cara. Primeiro, deu certo. O cara gastou 10 mil na câmera, contratou um profissional. Mas os resultados disso? Exato. Pode não estar dado certo, o cara pode estar chorando, se arrependendo com dívida para pagar de um LED, de uma parede, de um som. E você não sabe se deu certo. Então a nossa comunicação brasileira, o maior problema para mim é esse. A gente tem pessoas muito bem intencionadas, que amam a igreja local, amam a Deus, querem servir, enxergaram um problema, mas a gente não sabe o que está fazendo. A gente está muito desconectado do grande princípio da comunicação, os fundamentos, compreender. Eu penso que a igreja brasileira, ela focou 100%, cara, em visual. Todo pastor que vem falar comigo é assim, a igreja é assim, né? O cara monta uma igreja, pensava o quê? Pintar a parede, comprar um som e acabou. É, tipo assim, é a parada prática dele, né? Comprar um som. A equipe de louvor é horrível. O cara tem 200 mil de som, a equipe é muito ruim. É a mesma coisa do painel. 300 mil de painel. Você vai ver lá, o cara tá usando... Não, pelo amor de Deus, não vale a pena, não faz sentido. Sim. Então a comunicação hoje está assim, quer ter boa câmera, quer ter um bom equipamento, quer ter uma boa edição, quer contratar, mas falta muita coisa por trás da, sabe, backstage. Eu ia falar muito de um papo que a gente estava aqui antes, né? E que eu acho que é o essencial para esse momento da igreja brasileira, que é a estratégia, né? Falta o pensamento estratégico, é o que você falou. A pessoa tem os equipamentos, às vezes tem até um bom time executor, mas não tem uma visão estratégica, né? Então a visão da comunicação é como é que eu transmito os meus cultos agora pela internet. Aí você vai lá e, pô, tá legal, o culto tá sendo bem transmitido, tem uma boa filmagem, uma boa qualidade, mas é o que você falou, e os resultados estão sendo medidos. E existe, e aí uma coisa, outra, eu tenho falado muito aqui no podcast sobre alguns princípios que eu tenho visto em algumas igrejas que estão crescendo de maneira sobrenatural, e óbvio que são igrejas com pastores, homens de Deus, igrejas cheias da presença de Deus, assim, são ministérios próximos que eu conheço, mas que tem influências diferentes nessa igreja em termos de referências, né? Só que os princípios são os mesmos que elas estão seguindo. E você vê, cara, o crescimento acontecendo de uma maneira incrível, né? E uma coisa que é em comum entre todas elas é intencionalidade. E essa é uma palavra que a gente tem conversado e ouvido muito. Intencionalidade. Você vê que essas igrejas, elas são intencionais. E para você ser intencional, você tem que ter um pensamento estratégico. Você não pode fazer porque o outro faz. É o que você falou da parede preta, né? Ah, não, vamos pintar a parede preta porque o outro pintou, ficou legal. Tá, mas qual é o objetivo por trás disso? O cara não bota uma boa iluminação, você escurece a igreja toda e acabou. Você não destaca o que tem que destacar. E aí você não tem o benefício da parede preta, né? Então, eu acho que essa questão, eu queria te ouvir um pouco até em relação a qual é a tua visão estratégica ali para a comunicação, porque ela não pode ser só um ministério, né? Sim. Só algo departamentalizado ali dentro, né? Cara, essa questão até tem sido polêmico nos últimos 4, 5 dias, talvez no Instagram, depois corre lá para vocês verem também, o pessoal que tá vendo, ouvindo, eu falei sobre iluminação, não apague a luz da sua igreja. Primeiro que eu soltei, o pessoal ficou maluco, como assim não apagar, cara? Falei fatalidade da igreja brasileira. Não, mas a luz baixa ou apagada gera intimidade. Velho, teve pessoas escrevendo isso lá, porque a luz apagada gera intimidade. Falei, mano, tipo assim, não tem como discutir. Eu só boto lá, tipo, desculpa, não entendi o que você tá dizendo.
Entendeu? Aí o pessoal pensa que você tá, não, pô, intimidade. Intimidade gera no secreto, com você com Deus, o quanto você tá buscando, independente, usa apagado. Mas teve muitos comentários assim, não pode apagar. Porque a comunicação quer aparecer mais que tudo. O centro do culto agora é a comunicação. Só por isso. Só porque eu falei, não apague a luz. Dentro de um raciocínio, o que eu tô dizendo? Não apague a luz, mas não deixe a luz acesa. Tenha um projeto de iluminação para ter uma luz baixa. Igual aqui. A luz está apagada, mas não tá, entende? Não tá todo aceso, nem tá apagado. Tá no meio termo, um projeto de iluminação, para ficar gostoso, uma parede preta. Tem um projeto, ambiente, né? Um ambiente controlado. Então, essas crises visuais na igreja, cara, elas são de fato um grande problema, né? Essa questão entender a cultura de por que você fez isso, se encaixa na minha cultura e o processo para fazer isso. Não é só apagar a luz. Tem que ter um projeto meio termo para ficar um projeto bacana de iluminação. Muitas igrejas têm isso no Brasil. Só apagam a luz. O culto vai começar, apaga tudo. Tipo, bleu total, sabe? Uma luzinha só queimada ali, pingando ali, sabe? Cara, não faz sentido. Então esse processo de comunicação, desses desafios, né? Eles vão surgindo, cara, e quase sempre do coração do pastor. Porque quase nunca, mas quase nunca o líder de comunicação no Brasil, ele pode exercer o papel que ele tem que exercer. O que eu penso sobre o líder de comunicação e o ministério como de forma geral, né? O ministério é um braço estratégico do pastor. Ele é um Bezalel que vai auxiliar na construção do templo. Ele é a tribo de Zacar, que são homens entendidos do templo, do modo. Então, na minha cabeça, quando eu presto serviço como pastor, quando eu ouço o coração e compartilho ideia com o pastor, ele fala, Wallace, minha igreja precisa chegar a 10 mil membros em 3 anos. Eu falo, ok, os caminhos que a gente pode percorrer são esses. E nesses caminhos, um dos principais que tem de projetos de percorrer ali é como aumentar o prédio da igreja. Porque se o cara tem 5 mil membros, quer chegar a 10 mil membros, um dos processos é esse, aumentar o prédio da igreja. E o pastor às vezes não percebe isso. Não, vamos só fazer um evangelismo, e aí o cara não tem estrutura, não tem líder, o cara não tem prédio para sustentar tudo. Então eu penso que a comunicação não é um ministério, como o Ministério de Jovens, de crianças, que fazem os seus eventos, atividades para as crianças, para os jovens, sabe? Comunicação pensa junto da igreja. Sim. E quase sempre igrejas que estão avançando, crescendo muito, o líder de comunicação é alguém que está muito próximo do pastor. Quando não, um pastor auxiliar, pastor executivo. Você tem o caso da Red, por exemplo, uma igreja que cresceu muito no Brasil, tinha ali o Thiago como pastor auxiliar, próximo ali, que avançou para executivo, mas era o cara da comunicação. Avançou pra caramba e compartilham os seus processos com outras igrejas, né? Não é só você olhar o que está dando certo lá e fazer. Você pode ir lá estudar com os caras, né? Tantas outras igrejas no Brasil, né? Então o próprio Felipe Levar, que é um case de sucesso no vídeo Brasil, o cara é um pastor auxiliar do Mirko, né, o filho, mas pastor auxiliar, que era o cara da comunicação. Exato. Então você tinha o coração do pastor compartilhado. Estava sempre com o pastor. Todo churrasco, no caso do Felipe e do pai, é muito mais fácil, né? Todo evento que o pai e o filho estavam junto, pô. O evento de família estava sempre ali. Então você conhece o pastor. O pastor desenvolve uma confiança em você, falando, cara, esse garoto tem sangue nos olhos como eu tenho. Deixa eu fazer um porém aqui, porque a gente fez um evento com o Levar aqui com o Mirko, e foi muito legal a participação dos dois. E um dos motivos da gente ter colocado os dois era para eles compartilharem um pouquinho, inclusive, primeiro, o conflito geracional. Perfeito. Porque existiu um conflito geracional, né? Quer dizer, a geração do pastor Mirko é diferente da geração do Levar. Mirko tem uma cultura totalmente diferente, né? Cigano. E aí eu tiro o chapéu pro pastor Mirko. Eu acho ele um cara sensacional. Mas assim, eu tiro o chapéu porque não é fácil também você abrir espaço. E eu vejo muitas igrejas, Wallace, aí obviamente não vou citar, mas em que, cara, os filhos ou as pessoas que estão nessa posição estratégica não conseguem alcançar o espaço necessário para poder executar o que precisa ser executado, né? Trazendo pensamento estratégico, né? Sendo ouvido, porque muitas vezes é sobre isso, é sobre uma geração, né? Que sim, é o ancião, é a geração, né? Que está ali à frente, né? Que é o pastor presidente, que tá, mas que se não ouvir essa nova geração, porque a gente vive um momento cultural muito peculiar, muito particular, com muitas características próprias, e que, gente, assim, a gente está abrindo mão assim, de um crescimento, de um cuidado, de uma série de oportunidades, se a gente não se atenta para esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu concordo com tudo que você está falando, eu só queria levantar essa bola, principalmente para você que está assistindo a gente, né? Se você é pastor presidente, faz essa reflexão, né? Se você tem aberto esse espaço, né, Sérgio? Acho que aberto esse espaço para ouvir essa nova geração que vai trazer questionamentos, que vai trazer talvez uma nova visão, né?
E assim, muitas vezes a gente fica apegado à tradição, né? E esquece de acompanhar. Assim, Deus não para de se mover, né? Então, se a gente ficar muito parado, talvez a nuvem de Deus foi e a gente ficou. Sim. Eu transiciono nesse ambiente, né? Do pastoral, igreja, né? De conhecer os processos, desafios. E na minha escola, quase que 90% talvez seja de fato voluntário, líder, a pessoa que está ali. Mas a gente tem de fato alguns bispos fazendo a escola. Cara, eu lembro que as primeiras aulas que eu dei há 4 anos, do nada eu tô lá e tal, o pessoal se apresentando, eu sou bispo aqui de São Paulo. Falei, cara, eu fui ver e era de verdade, sabe? Não é aqueles bispos de fundo de garagem, era de verdade, igrejão. Falei, pô, que legal, cara. Tô, tipo assim, tá funcionando a coisa, né? Só que o meu papel nesse ambiente é sempre dar razão pro pastor. Então uma frase que não cabe pra mim é: como eu convenço meu pastor? Fala, esquece. Você não existe essa convencer e pastor no mesmo lugar. Existe, aí você pode gerar um ambiente. Como eu disse aqui do Mirko Levac, e eu compreendo tantos outros homens que fizeram isso, conheço alguns pessoalmente, tal, de filhos que estavam junto, mas acho que a grande questão é essa. É o quanto o filho, mesmo sendo espiritual, ou o filho de fato, né, ou o pastor auxiliar que já está ali junto, ou alguém que vai desenvolver comunicação de forma estratégica, o quanto ele se compromete com aquilo, isso torna responsável. Também. O pessoal fala, Wallace, como eu faço para dar certo? Pastores, né? Como eu faço para ter um líder bom na minha equipe de comunicação? Cara, tipo assim, dica matadora. Ache alguém que já tem um plano de ser contratado pela igreja. O cara que pensa, pô, daqui a 1 ano eu vou ser contratado pela igreja. Esse é teu líder, cara. Porque qualquer outro líder que pensa, se não der certo, ou tipo, ele nem tem intenção de ser comunicação. O cara é médico, advogado, e tem muitos voluntários, cara. Eu vejo os e-mails, né, do curso e tal. Cara, doutor não sei o quê, advogado, contabilidade, muita galera. A questão é, aonde tá aquele cara na igreja que tá com um plano atrás, sabe? Tipo, cara, uma segunda intenção. Eu vou começar aqui, vou investir a minha vida, vou parar tudo que eu tô fazendo, 2, 3 anos, e eu vou ser contratado pela igreja. E aí começam as crises, Pedro, porque pro cara contratar hoje um cara de comunicação, igreja é uma igreja grande, né? Ele vai... Grande, eu tô falando, sei lá, a partir de 6 mil membros, ele vai gastar uns 10 mil pau com o cara da comunicação, com o líder da comunicação. Piso ali 10, 7 mil. Abaixo disso, vai conseguir um cara que faz tudo na igreja. 5 mil, 4 mil. O problema tem muitas igrejas no Brasil que o pastor não ganha isso, cara. 4 mil. E aí começam as crises. Porque pro cara da comunicação fazer a parada acontecer, ganhar a confiança do pastor, tá em todos os churrascos com o pastor, ouvir, e tipo, Moisés e Josué, Moisés e Josué, o cara que confia, o pastor olha pra ele e fala, cara, esse cara tá conseguindo os olhos mais do que eu, ele quer que o negócio dê certo porque a vida dele tá aqui também. Para isso acontecer, tem que ter espaço para expansão ministerial da igreja, o pastor poder com tranquilidade falar, cara, eu ganho bem, a minha família tá estável também. Tem espaço para um vice, para um auxiliar. E a igreja brasileira não entendeu isso ainda. A cultura não permite isso ainda. Eu ia falar muito. Pastoral a cultura é muito diferente, né? Você pega hoje uma estrutura de igreja. Quem é o braço direito do pastor hoje? É o tesoureiro. Sim. E o que ele faz? Pô, faz conta. Conta, exato. Assim, quem é o braço direito? É o tesoureiro, é o administrador e acabou. É o vice-presidente da igreja. E quem está nessa posição, às vezes, é uma pessoa muito organizada. Okay. Mas não tem um pensamento criativo muitas vezes, porque são perfis comportamentais, inclusive. E às vezes é isso. Então é um cara muito organizado, um cara que vai ser bom de cálculo, um cara que vai ser um bom mordomo. Isso é ótimo, tem que ter realmente. Mas e cadê o pensamento estratégico, criativo, né? Que vai caminhar ali junto com o pastor, que vai sonhar junto com o pastor, que vai tangibilizar muito daquilo que Deus entrega ali para o pastor em termos de visão ministerial. Tem que ter alguém para executar isso, para tangibilizar e para sonhar junto. Né, para aperfeiçoar, né? Deixa eu organizar aqui também, até para poder ajudar aí quem está ouvindo, né? Porque você, por exemplo, você está falando aqui de vários cenários de igreja, né? A igreja é grande, a igreja está no desafio aí de começar. O que você falou aqui, acho que é um ponto que a gente tem que destacar aqui, que ou seja, a comunicação é o fim de um projeto, né? Então, ou seja, você tem um projeto, então comunica, porque aí você não cai naquela questão de poxa, porque o outro está fazendo desse jeito, vai ser a mesma coisa aqui. Vou copiando, né? Às vezes você copia o projeto de outro e você não tem um projeto seu. Né? Qual é o seu projeto? Qual é a oportunidade que sua igreja tem dentro da sua realidade, dentro da sua comunidade? E aí, então, você comunica e posiciona dessa forma, né? Então, assim, eu acho que é um ponto. Tem um projeto, acho que tentando destacar aqui os pontos que a gente conversou, né? Então, tem um projeto, então comunique. E outra parte que é uma questão também de problema na igreja é que a gente recebe muita gente aqui que fala, cara,
o projeto é incrível, né? Eu acho que estou conectado com essa missão da InChurch, né? De, né, atrair pessoas, cuidar, capacitar para que haja expansão sem evasão. Quero usar tecnologia com isso. Estou vendo que a igreja lá está fazendo e tudo, mas eu não tenho equipe. E aí o ponto onde acho que é a questão, poxa, então para eu ter equipe eu vou ter que ter os 10 mil reais? Meu Deus do céu, aí o cara já tá desistindo, né? Agora aqui. Para um cara só. Para um cara só. E o ponto é que, não, espere aí, calma. Desliga ainda não, por quê? Porque a gente tem visto, uma das, como eu falei, né? A gente não explicou ainda aqui, a gente falou em off, mas a gente está explicando a missão da InChurch, né? De ajudar a igreja então a atrair, cuidar e capacitar pessoas para que haja expansão sem evasão. A gente faz isso então com estratégias, tecnologia e educação. E uma das missões ali missões são estratégias que a gente chama, né? A primeira estratégia que a gente entrega, justamente para quem fala que não tem equipe, é uma missão chamada Missão Equipe. Legal. E essa é uma das missões que a gente tem um sucesso assim, incrível. É incrível receber os testemunhos, que é o quê? É uma missão para poder a igreja, então, ter uma equipe própria. Ah, eu não tenho equipe. Não, você não tem? Até alguns pastores eu falei, pastor, olha só, eu garanto que você tem uma equipe, você não está sabendo e nem a equipe sabe que você precisa. Você é parte da equipe. E a missão é muito simples. A gente preparou dois, não sei se é um, são dois. Acho que são 2 sermões. São 2? São. Para poder você pregar no domingo, porque tem essa questão também, né? Para poder levantar um time de comunicação ou para um projeto digital, a igreja faz o aviso o quê? Numa terça-feira é um aviso assim, o pastor esquece. Sabe o que tá falando. Alguém lembra. E rapaz, estão montando aí esse negócio. Esse de Orkut de hoje em dia e tal. Procure ali o fulano de tal. E não é não, pastor. O assunto é tão sério que quando a gente fala de comunicação e que a gente está vivendo hoje, a gente fala de desconexão da igreja com pessoas. A comunicação e a tecnologia tem a ver hoje com conectar ou com não conectar. Quando o Pedro até falou ali sobre as igrejas, né, que estão avançando, né, no digital, elas estão crescendo e muitas estão fechando. Para quem está olhando, então é o digital, então não é mais Deus, é o digital e a comunicação. Não, querido. Deus ele se move com pessoas. Bom, o que a gente vê com isso? Que de fato a igreja tem uma equipe. Eu então faço a brincadeira de fato com o pastor de que ele tem uma equipe, ele não sabe que tem. E uma vez a gente conversou com o PV, ele falou isso, né? O problema é que a igreja não faz o simples bem feito, né? E é isso. Ou seja, se você precisa de uma equipe, você precisa mostrar o quê? Um projeto. E aí o que a gente faz é isso, é um sermão, contando então todo o projeto, né? Como sermão mesmo, não como uma parte técnica. Mas então recrutando pessoas que não somente com uma questão como voluntário, mas até chamando alguém que tem um chamado para aquilo, de fato. E o que a gente recebe de testemunho são pessoas chorando. Falando, cara, me identifiquei com aquilo, né? Era algo que eu não sabia que eu podia servir dessa forma. E aí, por exemplo, a gente tem alguns, né? Já contou em vários podcasts, mas contar de novo. Mas, por exemplo, a Baixada da Pampulha, ele tinha 0. Não tinha ninguém. Ele botou o Ricardo lá, que acho que é um cinquentão, não sei quantos anos ele tem, mas um abraço aí, Ricardo. Desculpa te chamar de cinquentão. Mas o Ricardo, um engenheiro, falou, cara, ele viu essa questão da missão equipe, fez. Domingo, segunda-feira, ele mandou um recado pra gente. Falou, cara, tô com um problema aqui. Eu falei, qual é o problema? Rapaz, eu fui fazer a missão equipe e agora tô com 100 pessoas lá pra ajudar. O que eu faço com isso? Eu falei, eu quero entrar com esse pessoal. Ótimo. E outros vários testemunhos assim, rapaz, eu não ganho uma equipe não. Tem uma igreja que é dentro de um shopping, uma quadrangular. Eu falei, cara, não tô com uma equipe não, tô com um monte de maluco aqui querendo ganhar um shopping inteiro agora. Não é só uma equipe. Saiu pra evangelizar no shopping, gerou outros impactos. Então onde eu quero chegar com isso? A desconexão, né, da igreja em termos de geração, aquilo que o Pedro falou, a gente vive então ainda uma geração passada, no método passado, e esse passar o bastão não está acontecendo, porque a igreja também não tem falado o projeto, não tem entendido o projeto, não tem um projeto que gere uma comunicação e nem tem um projeto que gere então um recrutamento dos novos missionários, né? E o impressionante é isso, é como você, numa era, porque o que eu falo pro pastor é isso, pastor, vamos lá, a minha filha tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora, ela já poderia te ajudar, você tá sem equipe, então ela vai te ajudar aí, porque você vê ela pegando no celular hoje, a dificuldade que eu tenho é agora ensinar ela a falar
sem o celular. Ó, filha, você precisa se comunicar também aqui. Porque quando ela pega o celular, ela... Digital, ela pessoal, domina. não sei o que, ela já domina aquilo. Então se você tem aí adolescentes, jovens, eles já nasceram na era digital. Ótimo. Para eles a dificuldade é comunicar sem ser no digital. Então, ou seja, você já tem. Agora, qual o projeto que você tem para ele? E quando você faz isso, você ganha. Acho que é a estratégia que a gente entregou para a igreja ali que tem assim, maior efeito prático. Assim, é quase que 100% que faz direito consegue, então, uma equipe. Legal. E aí vem, então, para a próxima parte. Então, eu tenho uma equipe agora, eu preciso, então, capacitar. Bom, dito isso, é só para poder alinhar. Então, você tem que ter um projeto, você tem equipe, e a gente entra, então, nesse desafio de como, então, gerenciar uma equipe e qual é o desafio da comunicação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Como, então, capacitar essa equipe? Às vezes, mas eu não tenho como pagar também, né, toda aquela questão financeira, que é um problema da igreja também. Então, qual a dica que você tem? Às vezes, quem não vai conseguir, talvez, entrar lá na sua escola, como é que ele pode capacitar essa equipe e quais são os primeiros desafios dessa equipe? Tá legal. Para somar contigo nessa questão de equipe também, né, de convocação, depois me lembra da pergunta principal ali, tá? Posso esquecer, mas não vou dar a volta não. O que acontece? O desafio hoje, né? A gente conversou sobre isso mais cedo aqui também, essa questão de conectar as gerações, né? A gente falou sobre, agora há pouco, sobre comunicação não ser um ministério, de forma isolada e faça o que a comunicação tem que fazer, etc. Outras partes da igreja que eu não penso que seja um ministério, como não é educação, por exemplo, Ministério de Educação, não tem. Você tem a EBD, a classe de ensino e etc. Você não tem um ministério para aquilo, né? Estude quem quiser. Não é assim. Como cometemos o erro de ore quem quiser para intercessão. Porque a igreja pensou nisso, ministério de intercessão, então intercede quem quiser. Penso que evangelismo e missão também não são um ministério. São aquilo que a igreja é. Evangelismo, missão, educação é o que a igreja é. Adoração também, né? Adoração, exatamente. Tava conversando com o Fernandinho, ele falou isso, cara. Impressionante. Você faz um congresso de adoração, quem que vai? É verdade. É o louvor. É isso aí. Só músico. O pessoal da igreja não precisa aprender a adorar, né? Então tem essas coisas na igreja que a gente dividiu como ministério, né? A gente precisa consertar, não precisa trocar o nome e tal. Mas se consertar a cultura, entender que, cara, eu sou parte da igreja e sirvo aos ministérios. Então a comunicação serve aos jovens, crianças, adolescentes, toda essa galera, né? Então o que eu vejo como problema? E que você está falando sobre chamado. O pessoal pergunta, como é que eu posso convocar a galera para fazer parte da comunicação? A gente cometeu o erro de, vamos ver quem tem celular bom. Quem tem um iPhone? Vamos chamar o pessoal do iPhone. Ok, mas não ok. Não é o caminho. Cara, a comunicação precisa e é extremamente evangelística, missional. E ela transita pela educação, pelo discipulado, pelo boas-vindas do membro, sabe? Então ela está nesse lugar de conectar tudo isso. É missional e evangelístico, porque ela toca as nações, mas toca a cidade, o bairro ali, a rua, mas ela passa pela comunicação. No meio tem os bem-vindos, a introdução do novo membro, né, esse processo de discipulado. Então, o cara do discipulado que vai produzir um material para abraçar a igreja, seja online, através de um aplicativo, que faz muito bem isso, ou impresso, é a comunicação que abraça ele. Fala, preciso produzir um passo a passo para o novo membro. Comunicação, vai para o aplicativo, bota umas aulas ali, 3 minutinhos, 2, já sabe o tempo, a estratégia de tempo, faz com 2 minutos, porque vai mastigar os assuntos e tal, pessoal. Então a comunicação está em tudo isso, necessariamente. Por isso precisa estar muito conectado com o pastor, né? Então o chamado para a comunicação não tem a ver com, quem é que tem câmera fotográfica? Aí eu tenho uma, tipo, não faz sentido. É quem tem um coração missional. Sim. Quem aqui sonha e sonhava ou entende de alguma forma que tem que ir para as nações? Porque, por exemplo, hoje como agência, a gente atende 3 igrejas. 2 da Flórida e uma de Belém. Brasil, Belém, né? Cara, eu tô da minha casa, eu, Michel e a equipe, a gente tá pensando em como evangelizar na Flórida. Olha isso. Do Brasil, tô aqui pensando, cara, como é que eu posso ganhar as pessoas na Flórida? Isso não tem a ver com comunicação ou iPhone 14, 15 lançamento. Tem a ver com coração missional. Tem a ver com se envolver na obra a fim de chamar os perdidos a se conectar com o Pai. Então a nossa ênfase em comunicação cabe para a senhora perfeitamente precisa de conectar gerações. Para a senhora que adora escrever, cara, ela não é da comunicação, nem tem computador, nem sabe mexer às vezes, porque a gente passou a gente saiu pro celular agora, né? O computador ficou meio escasso e é celular. Às vezes ela nem sabe escrever no celular, ou gosta de escrever no papel, cara. Mas todo culto, ela tá lá na frente anotando o que o pastor tá pregando. É uma excelente pessoa voluntária para o Ministério de Comunicação.
Pra ajudar na... Pô, mas eu não consigo fazer texto. E ela tá com esse coração. Exatamente, cara. Exatamente. É a pessoa que vai te dar toda segunda-feira um resumo do que o pastor pregou. Sim. A gente fez isso em Belém, pô, precisava do pastor pregando. O pastor mandava pra mim o sermão dele, só que cheio de código. Eu falei, cara, você é maluco. Código mesmo, assim. Não sei se era do exército que o cara inventou lá e botou um monte de código. Eu falei, velho, não entendo. Vou ter que ficar te entrevistando. E aí uma irmã que adorava anotar. Eu falei, essa mãe não pode ajudar a gente? Ela tá lá na frente, todo dia ela anota, manda pra gente. Então, Boa assim, dica, né? é uma equipe, velho, entende? Que conectou as gerações, conectou os propósitos. Então, a comunicação não pode ser de pessoas apaixonadas por tecnologia, por inovação, sabe? Por algo novo. Tem que ser ainda a essência Apaixonado em de fazer pessoas isso acontecer. apaixonadas por vidas. E aí essa pessoa, se não é pra tecnologia, ela aprende, cara. Tudo bem. Exato. Ela vai dificilmente aprender a amar os perdidos. No sentido geral, sabe, de processo. Mas se ela já ama os perdidos, irmão, seja pela fotografia, papel e caneta, pelo computador, design, ela vai se dedicar àquilo, entende? Sim. Então, nesse avanço de ser evangelístico e missional, a comunicação se forma. E aí, pensando nesse cenário, né, a gente tem pessoas que a gente conseguiu agariar ali para essa missão de fazer comunicação, mas precisa treinar essas pessoas. Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente, para essa parte mais prática da coisa, chamar essas pessoas para conversar, para mesa. Pô, você pode vir aqui. E fora que perto, né, da região dela, às vezes marca por 6 meses. Uma vez, um sábado sim, não, de 15 em 15 dias, você vem aqui dar uma aula prática pro meu time. A gente avança pra caramba nesse sentido. Tem pessoas do Brasil e do mundo, mas, cara, todo dia chamando, pô, você pode dar treinamento? Cara, não tem como dar. Não tem como eu ir na sua igreja um dia e te ensinar a fotografar. Mas às vezes tem alguém próximo, né? E Exatamente, é legal cara. essa dica, porque uma coisa que a gente vê é que existe uma predisposição em muita gente em servir. Exato. Tem muita gente que está lá servindo na igreja dela, mas adoraria servir a tua igreja. Sim. Adoraria te ajudar Seria ali. incrível, é. Só que a gente tem muitas vezes aquele preconceito de olhar, às vezes, até como uma competidora. Não, mas a igreja que está ali é minha competidora. Não, gente, pelo amor de Deus, não olhe dessa forma. Nós somos... A igreja de Cristo é uma, não tem placa, não tem bandeira, não tem denominação. A igreja de Cristo é uma. Exato. Então, assim, derruba esse preconceito e bate lá, que nem o Wallace está falando. É uma Pergunta se tem cultura alguém, das né? startups que a igreja a gente Deveria fala ter. isso, né? Exato. É impressionante. A gente está com uma questão aqui, um desafio. Cara, qual startup que está fazendo isso aqui bem? Pô, vamos chamar? Vamos chamar. Vem aqui. Pô, já teve aqui Nubank falando com a gente, teve iFood falando com a gente aqui em determinados pontos, né, Pedro? Sim, sim. Acho que a gente pode, inclusive, pensar em algo nesse sentido. De ter um banco de dados lá, sei lá de que forma a gente organiza isso, mas de pessoas, porque a gente tá falando de coisa Desculpa te técnica e cortar. prática. Detalhe. Nubank, a gente não trabalha com a Nubank. Ela passou tudo sem cobrar nada, tá? Foi. Então, Passou tudo pra gente e a gente não tem meio de pagamento, por exemplo, no Que usa Nubank. Nubank, Ó, né? E os caras Isso me vieram. causa tristeza às vezes, sabe? Quando eu vejo a cultura das startups se ajudando, comunidade se ajudando, assim, às vezes concorrente. Eu lembro sempre, Pedro, quando a gente começou com essa questão de startups lá atrás, um dos sócios tava indo para São Paulo, eu falei, vai fazer o quê? Que era o CEO, né? Era o Patrick. A gente tinha um aplicativo de, tipo, um Uber para motoboy. Eu falei, vai fazer o quê? Não, vou visitar, vou ter uma reunião com todos os nossos concorrentes. Eu falei, como assim, cara? Trocar uma ideia, uma ver que... cultura nova, né, cara? Eu falei, meu Deus, então seja, no mercado onde há concorrência, há até uma ajuda. Aham. Onde a igreja deveria ser igreja, há uma Que é tudo uma competição, coisa só. né? É isso aí. Não, e às vezes é algo que está instalado também no drive. Sim. Né? A pessoa olha e fica com medo, fica com receio. Então, essa dica ela é preciosa e eu acho que ela tem o potencial de gerar, inclusive, uma unidade que a gente ainda precisa demais. conquistar. A gente vê vários movimentos, graças a Deus por isso, em vários estados, em várias cidades, né, de igrejas se unindo, se aglomerando, trocando informações, e cada vez mais a gente vê isso, glória a Deus por isso, mas a gente ainda tem um Inclusive, chãozinho vou pra percorrer, aproveitar né? aqui para... E agora já era, hein, o Igor? Vou anunciar aqui que em setembro nós vamos ter a Church Conference. E por que eu lembrei? Porque a ideia é justamente essa. Vai ter um momento lá onde os sêniors da igreja, comunicadores, na área de gestão, ministérios, etc., vão ter um momento onde vão ajudar Legal. a construir projetos de Legal. quem está precisando. Top. Então isso vai acontecer em São Paulo, vai ser uma versão em São Paulo, em abril, e uma em setembro no Rio de Janeiro. Fique ligado aí, já siga. O que tem que fazer aí para poder ficar sabendo, Igor? Nem sabe ainda, porque a gente está tirando o papel, Vai vai na anunciar. descrição aqui. Vai anunciar. Mas vamos, na verdade, como é gravado aqui, já deve ter anunciado, né?
Tá nem sabendo, isso, tá em Nárnia ali, vai na né? descrição, Mas vamos lá, mas fica sabendo que... Mas é basicamente o que a gente vai fazer, você já pode começar a fazer agora, que é justamente buscar ajuda de uma igreja. Poxa, ele já tem um painel lá de LED, já tem uma comunicação, como é que você fez, né? Isso realmente é incrível. Mas vamos adiante aqui no sentido do quê? Então, ou seja, você tem uma equipe que você deu uma dica incrível nesse sentido de capacitação de equipe. Você pode contar com mentores de igrejas que você... Se você ligar, tem certeza que ela vai se sentir honrada. Por exemplo, a gente pode pensar num projeto, porque essa é a parte prática visual da coisa. O cara tirar uma foto é simples. Sim. A gente pode pensar numa forma de apoiar a igreja brasileira, trazendo um conhecimento estratégico para conectar com esse cara que é prático. Então, vamos supor, lá em Salvador, uma igreja precisa de ajuda. Tem um cara lá que, além de ser prático, ser um bom fotógrafo, conhece a estratégia. Algo que a gente tem muito conectado aqui, o passo a passo, de por que fazer, como fazer. E a gente conectar essa galera, entende? Sim. Então a gente vai ter menos esse negócio de agenda, que eu também não gosto muito disso. Tipo, caraca, tô com a agenda estourada. A gente nem abre, a gente nem fecha, né? Só a agenda fica lá. Cara, e conectar essa galera. Apoiar o Brasil nesse sentido de ter um cara bom lá na cidade, na região, para atender uma igreja, treinamento. Acho porque juntar o que a gente conversou antes, né? Sozinho a gente não vai conseguir. O Brasil é muito amplo, né? E é um conhecimento na prática. Muita gente vai ter que pegar na mão, vai mostrar na prática ali. Então, ou seja, esse conceito de comunidade, tudo, né? Você tem a tua comunidade, tem também a Church Move, você faz também parte de tudo isso que a gente está fazendo junto, a gente precisa unir forças nesse sentido. Mas vamos lá, para um próximo passo aqui também, depois de uma... Então, ou seja, pastor, então você tem uma equipe, você precisa de um projeto junto com essa equipe, e o interessante é que você divida essa responsabilidade. Mais um ponto que eu até eu tirei um print aqui, voltar um pouquinho sobre essa equipe. Quem é essa equipe, né? Porque, como você falou, não é o cara do iPhone, não é o cara que, pelo amor de Deus, ajude a gente que tá faltando. Você precisa, então, achar meios de achar os chamados para isso, né? Porque, de alguma forma, isso vai arder. E aí eu vejo muito também uma desconexão da geração anterior para a nossa, em termos do seguinte. Por exemplo, aqui o pastor... É o pastor Cote ou Cote? Cote, né? Cote, né? Ele postou ontem o seguinte, ó. No Brasil, o fermento... Foi ontem, né? No Brasil, o fermento do evangelho levedou toda a massa. Temos uma geração evangelizada. Hora da responsabilidade. E eu printei aqui porque eu vou falar sobre um assunto. Basicamente, isso aqui vai ilustrar. E é justamente isso. Eu sinto falta... E quando a gente fala até eu não vou falar da cultura do voluntariado, isso aí já deu uma polêmica, porque eu vejo que todos nós somos voluntários. Jesus foi um voluntário. Todos servem, mas a questão existe aquele voluntário que estava ali, você falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O cara é engenheiro, tá na comunicação sem saber muito bem e até se colocou à disposição. Isso é maravilhoso. O cara não tá entendendo nada que tá acontecendo. Mas tá lá. Né? Mas tá lá. Que legal, que coração. Mas existe o voluntário que é tão chamado para isso. Eu chorei quando me contaram essa história toda. Eu chorei e me achei. Então, assim, quando você fala lá, quem é o líder de estudo? É um cara que tem um chamado para isso, né? Mas eu vejo que para todos, e a gente tem uma geração que eu vejo que precisa dessa questão da geração da responsabilidade. E eu vou conectar com uma vez, eu estava numa igreja bem grande, não vou citar, mas acontecia isso. Estava tendo um workshop de comunicação e eu vendo basicamente essa responsabilidade via os voluntários sendo terceirizada para a igreja. Eu lembro que eu já achando aquilo tudo, mas a última pergunta eu falei, agora eu tenho que falar, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Porque foi assim... eu sou da comunicação, sou voluntário na comunicação. E eu quero saber só o seguinte. A câmera, ela tem que ser minha ou a igreja que tem que disponibilizar? Aí eu falei, não, deixa eu falar aqui, pelo amor de Deus. Eu não estava falando até agora, tô por aqui. Vamos lá. A minha resposta foi o seguinte, eu falei, olha, se você tem consciência do chamado que você tem para comunicação, tanto faz. Se a igreja tiver condição de ter, que bom, ela investiu no teu ministério. Mas se ela não tiver condição, ou não olhou, ou não te deu bola ainda, você tem um ministério nisso e você vai fazer de tudo para ter a melhor câmera possível para servir. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade é que precisa acontecer. Eu acho que é um desafio da igreja, do pastor, é gerar essa cultura
que leva uma responsabilidade para te devolver o ID, devolver a responsabilidade para esses novos missionários. Você concorda com isso? Acho que é Quer total, comentar cara. sobre Acho isso? que a gente precisa desenvolver esse cenário na igreja, né? Sempre falo que o time de comunicação ele vai funcionar, cara, 100%, quando tiver essa pessoa. Por conta da crise que a gente estava falando, né? Se tem um pastor de um lado que precisa fazer o negócio acontecer. Entende? Tô falando assim, do ser humano ali atrás, tá? Sim. Tem a questão espiritual, tudo isso. Mas tem o ser humano que, entre aspas, através de, obviamente depende de Deus, mas Deus usa a igreja como um trabalho também pro cara. Então, se não acontecer, se não funcionar, o cara não tem trabalho, mano. Alguns outros pastores decidem se virar, tipo, cara, vou dar um jeito aqui, vou fazer meus rolês aqui pra fazer acontecer, pra não ficar desamparado, porque a igreja não tem condição ou não quer, sei lá. Mas a questão é, o pastor depende daquilo. Ok? Tipo, me entendam com amor, com carinho. Sim. O pastor depende daquilo. Agora, do lado dele, tem um jovem que o pastor, nesse borbulhão de erros aí e tal, pede uma artezinha. Não uma artezinha. O jovem em casa, que é o designer, ele deveria ser o cara que recebe a arte, né? Demora pra entregar. Entrega um dia depois. E aí quando entrega um negócio mal feito, o pastor fala, pô, é o teu melhor mesmo? Não dá pra ser melhor. Sabe, entende? Um ambiente, irmão, que de um lado o pastor que depende da parada, cara, tem que dar certo. Isso aqui tem que funcionar. E não é claro que é só pelas almas que estão vindo. Mas aquilo sustenta o que o pastor é, como pastor, como igreja. Se não tem almas, não tem pastor. Entende? É básico, né? E naturalmente as almas, sendo cuidadas pelo pastor, é digno e honrado que o pastor receba por aquilo. Então, ok sobre isso. Só que de um lado tem esse jovem, que tá em casa, chegou tarde do trabalho, aí, pô, vou fazer hoje não, e aí TDAH, ou ele não quer fazer, entendeu? Sei lá, qual que é o problema dele. Só que chega ruim, e aí chega mal feito, o pastor fala, pô, não gostei. É um problema pro designer, meu irmão, se fala que não gostou. Pô, não tem como fazer. E aí é uma loucura. Quer ver outra coisa que mata? O pastor manda um exemplo, muitas vezes horrível, muito abaixo do que o designer poderia fazer. Pô, ouvi esse exemplo, você pode fazer igual? Cara, eu nem sei como fazer isso acontecer, esse erro. Comigo aconteceu muitas vezes. Falei, pastor, nem sei como errar tanto assim. Eu falo com o pessoal. É época de agências de publicidade, tô lembrando, é o cliente pedindo, dá pra botar esse telefone grande aqui, aumentar o telefone. Cara, aumenta o telefone, é louco, não sei o que. Falei, cara, tipo assim, entende? Então tem muitas situações que envolvem esse ambiente que tira do pastor a segurança de falar, esse cara tá comigo. Entende? O cara da comunicação. Então eu posso abrir o coração. Não preciso fazer uma artezinha e eu não vou ser o cara que vai cobrar ele se ele postou ou não. Porque o mal é esse, cara. Domingo chega, aí tem o culto, na segunda-feira cadê as fotos? Quem que cobra as fotos? É o pastor. Então o pastor no Brasil ainda é o cara que dirige a comunicação. Infelizmente. Enquanto ele estiver cobrando, ele não tem o responsável. Né? Exatamente. A cultura que é gerada é do cara não se sente responsável, porque às vezes ninguém deu de fato pra ele a responsabilidade. Falou, cara, vai lá e faz, se vira. E tipo assim, e do outro lado o pastor precisa que seja feito. Ou seja, o desafio de delegar, o desafio de criar uma liderança. De executar do outro lado, isso aí. Então acho que é nesse ponto. Você vai ter na sua comunicação, sim, advogado, médico, cara, isso é incrível. Eu lembro que, por exemplo, o nosso tour, né? A gente no passado fez 4 ou 5 edições e assim, do nada, levanta aí pra pergunta. Ah, tudo bem? Sou biomédica. Cara, que isso, velho? Queria saber como eu posso... sou advogado, mas na igreja eu sou voluntário. Falo, cara, olha que loucura. E fora que assim, a questão cultural que a igreja te envolve, né? Eu percebo muita graça de Deus. Pô, um advogado me ouvindo falar de comunicação, uma biomédica, cara, entende? Isso é louco, velho. A igreja é muito engraçada, né? Os cristãos viveram isso. Tô tentando lembrar com quem eu tava conversando esses dias. Falou, não, porque o cara que tava lá no meu tripé, lá no... O cara desembargador, não sei o que, tava lá filmando. Olha que loucura. E isso tá acontecendo muito, Eu não vou falar quem é, mas uma vez teve um... Lembra? Não. De quê? Sem contar como é que ele lembra, né? Revelação, né? Exato. O pessoal tava num treinamento com a equipe de comunicação numa igreja, entrou um ex-governador, cara. Não vou falar nem de onde que é. O pessoal não... O ex-governador todo... É ele? Não, o ex-governador lá. O ex-governador, cara. E aí? Que loucura, tá vendo? Tá responsável lá, vai lá. Responsável pela comunicação da igreja. Olha, cara. Então, cara, a gente vive esse cenário muito louco. E assim, ok, eu entendo que muitas dessas pessoas que fazem outra coisa da vida, mas são voluntários, elas vão liderar com muita qualidade. Isso vai acontecer. Mas, naturalmente, se uma igreja... eu penso que a igreja orgânica, ela tem que crescer. Ela não é que ela foi criada para crescer, isso é parte da coisa. Mas é que, necessariamente, se ela faz o que tem que fazer, ela cresce. Se ela não cresce, né? E eu penso também que a igreja cresce e multiplica. Ela vai sempre
Pô, eu acho que não tem que gerar crise e problemas teológicos para fazer divisão. Eu acho que essas divisões, às vezes, é o próprio Deus que gera lá, né? Pros caras. É tipo Ló e Abraão. Tipo, cara, se divide, pelo amor de Deus, vai. É umas crises que rolam. Mas, naturalmente, a igreja cresce. Se cresce uma hora ou outra, isso funcionando, as coisas funcionando. O pastor é um bom pastor, uma igreja que ora, que jejua, tem uma boa comunicação, um bom estudo da palavra. Naturalmente, você precisa contratar alguém. Ou ter alguém com... Aí é que tá a questão, né? Não é contratar, mas ter pessoas com tempos disponíveis para a igreja. Logo, seria contratar alguém, entende? Então você vai ter alguém com um perfil de comunicação. Falar, cara, esse cara aqui nasceu para isso. Ele pode, no meu caso, cara, a comunicação, poderia falar, né, que a comunicação mudou minha vida. Porque eu fui para missões, perspectiva pastoral, na minha mente, profecia e tal, né, ministério na igreja. Tipo assim, tem várias profecias liberadas que só preso naquela cultura antiga me mostraria que eu seria, só não, mas assim, seria um pastor da igreja. E ok, tô ali na igreja pastoreando e tal. Só que, cara, eu entender que Deus pode fazer de formas muito mais diferentes, na mesma linha, sabe? Uhum. Cara, na mesma sequência, a mesma questão ministerial, para mim é um ministério. É um ministério como um pastor é. A minha família é sustentada por isso há 5 anos. Eu não faço outra coisa há 5 anos. E é o meu ministério. E eu tinha palavras sobre isso. Então, assim, vim da comunicação, ou vim da igreja, fazendo um layout, me tornei designer por causa da igreja. E hoje, cara, eu sirvo o Brasil e o mundo por causa da comunicação que aprendi na igreja. O Michel, dessa mesma forma. Tantos outros, entende? Fizeram um trabalho na igreja e por conta daquilo achou um trabalho, uma agência, foi faculdade. Então, eu acho que o caminho tá aí da igreja compreender esse novo cenário. Só que o cara fala pra mim, se eu quero trabalhar com comunicação na igreja, o que eu estudo? Cara, ou teologia ou missiologia. Marketing não é o principal para se estudar. Naturalmente, se você quer fazer comunicação, você vai esbarrar no marketing. Isso é óbvio, você está fazendo. Mas uma coisa que a gente rouba da comunicação é a teologia. O conhecimento teológico, missiológico, compreensão de como uma igreja funciona. De amar as pessoas. Não dá para só ter marketing, cara. Senão é só número. Sim. O cara não... Então, se é para estudar, estuda teologia e marketing. E no caminho você esbarra com a estratégia. Vai aprendendo, entende? Esse é o processo. Mas sabe que o sonho, Wallace, um tempo eu não falo isso, mas eu falava bastante, que era o seguinte. Em termos de cultura da igreja, eu sonho quando, na verdade, todo mundo tomar consciência que todos nós somos comunicadores, já que nós temos uma mensagem e o ID, e que, na verdade, essa galera de comunicação da igreja é o BOP, né? Ou seja, já que todo mundo é comunicador, deixa eu pegar uma turma de elite aqui para poder servir nas mídias e etc. E aí, assim, a gente tem uma cultura que devolve para a igreja o ID. Tá todo mundo preocupado em como eu vou usar o meu Instagram para poder atrair, como é que eu vou usar ferramentas de comunicação para poder me conectar com pessoas, como é que eu vou ganhar esse condomínio inteiro aqui. Eu não vou bater na porta de todo mundo, mas talvez eu possa fazer alguma coisa na comunicação. Ou seja, somos todos comunicadores. E o departamento de comunicação é simplesmente uma turma de elite que tem um chamado para a comunicação missional, né? Eu tenho um projeto lá, Missão Enganjar, parecido com o seu Missão Equipe, só que a gente vai falar de engajamento da igreja, de como enganjar. Na minha cabeça, a comunicação, ela, de fato, é uma tropa de elite ali, mas não é exclusiva da comunicação. O trabalho da comunicação é ensinar a igreja como se comunicar. Na minha cabeça é isso. Ela ela, a longo prazo, por exemplo, essa última aula agora, no início do mês, uma aluna falou, né? Pô, cara, estamos com um problema na nossa igreja. Missão Enganjar, era a aula dessa mentoria de fato. Falou, o que foi? Tal, não sei o que. Ela falou, cara, a gente faz uma arte. E aí o tia, o vô, a avó, compartilha aí, cara, emoji. E aí uns bota escrito uma coisa, bota um vídeo, o vídeo perde a qualidade porque tira um print, não sei o que. Eu falei, cara, é isso. É comunicação. E eu entendi isso numa estratégia. A gente pegou um vídeo sem áudio, botou o Reels pra igreja. O pessoal compartilha lá. Os mais avançadinhos, não tem que botar sem música. Aí um botou um funk, um gospel, né? Um botou um trap, outro botou uma música pentecostal. Cara, o vídeo viralizou com vários irmãos, na verdade, né? Porque melhor do que você ter uma boa rede social da igreja, localmente falando, é você ter toda a igreja enganjada. Muito melhor. Todos os irmãos compartilhando, comentando. Cara, o vídeo viralizou e eu via as marcações, né? Pô, várias músicas diferentes. Falei, cara, é isso. E não tem problema na qualidade, porque todo o conteúdo que viraliza na internet, na rede social, orgânico, cara, é horrível. É de um adolescente que estava em casa, fez um vídeo, e viralizou, não teve estratégia, só funcionou. Ou seja, não tem desculpa para não começar. Não tem, velho. Então acho que esse princípio e o problema é esse, né? A gente que às vezes quer cuidar tanto, zelar tanto pela qualidade, que o irmão não pode compartilhar. Não compartilha não. Deixa pra deixar assim, porque você vai estragar. O nosso papel é ativar os irmãos a compartilharem, seja com a qualidade que for. A gente teve um pastor aqui, muito querido, amigo nosso,
que ele compartilhou um dado, eu acho que não foi nem no podcast, foi naquele papo de antes dali da gente começar, mas eu achei muito interessante. Ele falou, olha, eu fiz um teste, sabe o teste AB? Eu pegava o mesmo conteúdo, cara, fazia uma boa produção, uma câmera, etc, e publicava. E dava um X de engajamento. Aí eu pegava o mesmo conteúdo, tava no carro ali, parava um pouquinho, abria o celular e começava a gravar. Acho que foi o André, exatamente o mesmo conteúdo, foi o André. André Câmara. E aí ele falou, cara, gerava 10, 20 vezes mais engajamento. Quer dizer, é a coisa do formato também, né? Eu acho que existe um formato, e um pouco do que o Cisne falou também, da conexão. Sim. Quando você faz um conteúdo, cara, eu tô aqui, eu fui lá e gravei naquele momento, eu tô me conectando, é uma coisa mais real, uma coisa mais que humana. É mais humana daquele momento. Mas aí entender os formatos também, né? Porque você não pode... Eu tava pensando no seguinte também. Geração anterior, uma preocupação com estética, por exemplo, até no julgamento até de outros pastores, dizendo, olha, como é que esse cara tá pregando? Pô, bota uma camisão lá quadriculado. Rapaz, eu vou de terno. Então você tem uma preocupação estética naquilo lá. Só que a fachada da igreja é a pintura com spray, sei lá, qualquer coisa lá, que o que passa o quê? Né? Essa questão da preocupação de fachada até, né? Queria que você comentasse sobre isso para... Acho que já está caminhando para o fim, né? Se é importante ou não, como é que você vê? Porque eu tava pensando... Esquizofrenia comunicacional. Porque não alinha as coisas, né? Porque a comunicação, ou seja, quando você vê um prédio, você vê, né, sei lá, não vou citar aqui marcas, mas você vê uma rede, por exemplo, de fast food, você conhece. Com cuidado ali, aquilo comunica uma qualidade do produto, né? Agora, quando você vê também uma fachada, às vezes de uma igreja, né, tem várias igrejas hoje com uma fachada, né, minimalista, ou seja, isso comunica algo, né, diferente de uma fachada ali que está pintado à mão, alguma coisa assim. O que você fala sobre isso também? Porque essa preocupação também com fazer com excelência nesse formato, porque uma coisa é o formato do vídeo que viraliza mais. Outra coisa é, então é para fazer de qualquer maneira também? Vai viralizar? Botar na fachada lá um sprayzão lá. Jeito, meio mal pintado. A gente tem alguns dados assim no vídeo do Brasil, nada oficial. Acho que a gente precisa gerar mais dados assim. A gente pode se unir também nesse sentido para a comunicação, tantas outras coisas, né? Mas, por exemplo, existe estratégia no marketing comercial geral que vai te apontar para teste AB, fazer um layout, um vídeo com muita qualidade e um com má qualidade. A gente tem, por exemplo, o TikTok agora, depois desse avanço dos últimos 2 anos, cara, um novo tipo de criativo, que é o criativo que o consumidor cria para você. O influenciador, ele pega, gente, essa xícara que eu comprei aqui, não sei o quê, TikTok. Isso viralizou na cultura brasileira tão forte, cara, que é uma estratégia de comunicação. As pessoas fazerem isso. Então, o Brasil, por exemplo, tem dados que é o maior país do mundo com relação a micro-influenciadores. Que mais tem micro-influenciadores do mundo. Então, existe no Brasil, olha que loucura isso. Olha como é que a profecia ou o ambiente profético e bíblico se mistura, né? Existe no Brasil um povo inteiro que está à frente do mundo a nível de influenciar, de comunicar alguma coisa. Micro-influenciadores. O Brasil. E é o país de que se espera que envie missionário para o mundo, cara. Sim. Olha isso. E já não tem... A gente há pouco tempo tinha essa problemática de idioma. Caraca, mas eu falava sobre isso, né? Todo mundo ouviu há 20 anos que o Brasil vai enviar missionário, mas quem estudou inglês? Não é mais um problema. Não é mais um problema, velho. Você alcança... Tava falando, a gente tá com uma viagem, duas viagens para fazer, Europa e Estados Unidos, né? Cara, é muito mais trabalhoso viajar no Brasil. Fazer o que a gente faz no Brasil, os tours e tal. Cara, a Europa... É fácil, tipo, vou ali no final de semana e volto e resolveu. Estados Unidos também, cara. A não ser documentação e tal, mas assim, a questão de estruturar um evento é mole, velho. Você ir lá fora fazer alguma coisa. Então, as portas estão abertas, a internet trouxe ambiente pra gente, a despreocupação do inglês. Hoje você tem aplicativo de inteligência artificial, né? Que você, cara, você pisca, já traduziu vários idiomas, funciona. Se o cara for esperto, ele tem uma página da igreja em espanhol, uma em inglês, já tem uma. Sem problema, sem fazer mais sacrifícios, né? Então, isso abriu essa porta pra gente. Que eu estava falando mesmo, de pensar aqui, essa expansão, a criação de conteúdo. Agora, qual que é o problema? Esse ambiente de criação de conteúdo, e teste AB, vai te mostrar que sim, tem espaço para o conteúdo do influenciador. Só que qual que é o problema? O cara vai na pizzaria da vizinhança dele, tira foto, marca os amigos. Olha aqui, tô aqui na pizzaria, vem comer que é muito bom. Na igreja não acontece isso.
A gente vê isso com grandes Tem igrejas. uma estratégia que está no que a gente entrega, é justamente isso. Para falar sobre É o isso. que a gente chama de devolver o ID para a igreja. Ou seja, eu estou preocupado o isso tempo aí. todo em conectar pessoas à palavra, conectar pessoas à igreja, à célula. A responsabilidade transfere isso. não chega por membro. A Missão Enganjar fala sobre isso. E não é, por exemplo, não é Missão Enganjar, a estrutura, né? Não é o pastor chegar lá, gente, tem que clicar no QR Code ali, não lembro muito bem que o jovem falou do Orkut, igual você comentou brincando, que é real, mas é ter um caminho literal, tipo, cara, se é importante, rede social para sua igreja, de forma missional, aonde estão os QR Codes espalhados na igreja? Sim. Aonde tem um aviso, siga a nossa rede social, não esqueça de comentar. A gente brinca, né? Na estratégia. Faça um adesivo e bota no espelho das mulheres. Você está linda hoje. Não esqueça de tirar uma foto com as suas amigas, porque elas fazem isso no meio da igreja. E compartilha nas redes sociais. Marca a Tem uma gente. igreja, exato. nosso cliente que é do Lamartine, da IA Church. Aham. Rapaz, você vai no banheiro, né? Então, exatamente. Mictórios tem isso um aí. QR Code em cima. É isso aí. Conectando A as ideia é de você entender, cara, se é... E lembra que eu tô falando o seguinte. Até agora o que a gente viu de rede social não é o boom. Porque os dados, você falou da fachada, né? Visual. Se a gente, qualquer igreja que a gente tenha estudado hoje, ou todas as igrejas que eu tenho estudado hoje, com relação à rede social, 80% pessoas que vêm para a rede social vêm por causa do boca a boca. Porque um irmão da igreja convidou. Então imagina se a gente conecta a igreja com responsabilidade, compartilhar, enganjar, enviar o vídeo e etc. A gente vai ter um boom nesse sentido. É uma comunicação continuada, né? Ela começa em um exatamente. lugar, vai para outro, é uma jornada. Porque de fato. as pessoas já vêm pelo boca a boca, 80%. Quase toda igreja que a gente pega, 73%, 83%, já fica em torno disso. Vem por causa do boca a boca. Sim. Por esse número só, a gente tá falando que esses 20 que sobram, e é tipo quase assim, 10, fachada, pessoas que passaram na frente da igreja e viram a igreja, ou seja, tá muito ruim, pô, 10%, horrível, e 10% rede social, cara. Por esse número, em muitas igrejas, a gente já acabou, tipo assim, dividiu a comunicação. Sei lá, o cara tinha 50 pessoas na comunicação e fazia só Instagram. Falei, cara, pega 25 pessoas, 20 pessoas e pensa em estratégia de conteúdo para os membros compartilharem. É isso aí. Para dividirem, para uma célula, para um PG. Porque se 80% vem por aqui, não faz sentido investir todo o seu time num lugar só. É isso aí. Então, os números até agora tem esse paralelo, né? O Brasil, ele está muito grande a nível de influenciadores, mas não atingiu a igreja ainda. Sim. Por isso que eu penso que nos próximos anos a gente vai viver a comunicação cristã. Porque a igreja vai se responsabilizar, vai entender. O time de comunicação gera material para a igreja e aí a gente vai compartilhar não só a pizzaria, a roupa que comprou, o vestido que comprou não sei aonde, mas compartilhar Cristo nas redes sociais. E a gente vai viver uma diferença, cara, absurda, sabe? Um crescimento absurdo. Tem uma das estratégias lá que eu lembrei agora, que é justamente, a gente fala, olha, o aplicativo ele precisa também ser um repositório de todo o material que a igreja tem para compartilhamento. Legal. Porque às vezes o cara não sabe compartilhar, fala, cara, deixa eu ir lá ver o que tem. Eu quero fazer um stories hoje, Ótimo. mas ele precisa sempre disponibilizar já tem algo material pra pronto. Já está lá. Né? Ele usa o aplicativo como hub, até dependendo do momento, como ele quer compartilhar. Eu lembrei de uma outra também, que eu acho que tem muito a ver com... Porque isso tem que ter a ver com a vida da igreja. Você pega uma igreja em célula, por exemplo. Como é que você fomenta esse tipo de compartilhamento, etc., nas células? Uma das estratégias é simples a beça, é basicamente pegar o seguinte... Você pega o Telegram, você abre o Telegram ali, você consegue encontrar pessoas próximas a mim. Pronto, você já tem um campo missionário digital ali, pessoas que estão próximas a você, talvez perto do local onde é a sua célula. Ótimo. Pronto, aí o que a igreja prepara? Cara, um scriptzinho de como convidar a pessoa para participar, sabe? Ou de como começar um contato para convidar. Poxa, não quer chamar para casa no primeiro momento, mas o que você pode fazer para iniciar um diálogo com aquela pessoa e apresentar Cristo? Né? Bom, você que é cliente aí que está falando de estratégias, meu Deus, mas onde é que tá? Tá no painel X-Mission, é só acessar lá. Agora, eu queria só trazer um outro, só para não mudar de assunto, porque eu acho que a gente trouxe uma visão interessante do que você falou a respeito de conteúdo e dessa esquizofrenia comunicacional, acabei de inventar esse termo aqui, mas uma coisa que é interessante também, a gente estava conversando antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Wallace, a gente tem que mirar também um público-alvo, né? Eu acho que tem essa questão também, né? Porque existem públicos e públicos, né? Quando a gente está se direcionando, isso é um princípio da comunicação. Ótimo. Você estava falando um pouquinho sobre isso. E eu me lembrei agora também de uma igreja, cara, que a gente estava batendo papo, acho que foi na semana da expansão que a gente fez, que é a Reino Church, lá do pastor Eduardo Reis. Uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, ele falou, cara, sabe o que a gente definiu aqui? Um público. Quem é o nosso público? E ele começou a falar, cara, o nosso público são jovens, que estão empreendendo, é muito mais assertiva, que estão né, começando ali a sua vida, etc. Que é o público que a gente vê mais aqui. E, cara, pra você ver, eu sou tão intencional em relação a isso, a entender o público com o qual eu quero me comunicar,
que eu não tenho culto jovem. Sim. Meu culto de domingo eu Já é falo, jovem. Já é jovem. já é um né? culto jovem. E vai senhorzinho, vai senhorinha, vai todo mundo. E a igreja está crescendo a beça lá. Tem um trabalho incrível, inclusive no Instagram, para quem não conhece, o trabalho da Reina é muito legal no Instagram. Mas eu vi essa intencionalidade. E você estava falando um pouco com a gente aqui sobre essa questão, de até como Jesus tratou isso, né? Sim. Eu penso, necessariamente, a igreja ela vai sofrer ali um estágio de crescimento que vai lhe dar alcance. E aí depois que o alcance veio, bruf. Então é interessantíssimo você ter um público definido nesse processo de alcance. Sim. Porque depois que você avança, igual eu tô falando, né, cara, 10% das pessoas que vêm para a igreja é pela rede social. Isso porque você tem um número pequeno de pessoas, 300 pessoas, 400. Quando chega a 3.000 pessoas, você tem 50% das pessoas compartilhando, é 1.500 pessoas. Entende? O cara com 300 tem 100 compartilhando fraquinho. 3.000 é 1.500 pessoas, muita gente compartilhando. Então, quando você consegue mirar num público-alvo, a longo prazo é necessário que se expanda. E aí uma igreja, necessariamente, ela vai alcançar tanta gente que ela vai perder, e isso é bom, não é ruim, a questão do público-alvo. Porque ela conseguiu crescer e avançar para a cidade. Tem acontecido isso muito com muitas igrejas. Você começa a se comunicar ou se conectar com a dor também, né? Exatamente. Ou seja, você começa a falar, não, eu tenho respostas para ansiedade. Não só para a idade, né, da questão. Isso aí. Qual é a resposta para a igreja para diversas perguntas que isso aí. tem na sociedade? Porque, por exemplo, público-alvo da Reino, né, que é jovem, empreendedor e etc. Por que ser jovem, empreendedor e etc. alcança a senhora? Porque tem algo além da idade que ela enxergou naquele lugar. Sim. Então, a longo prazo, isso vai acontecendo, né? Já tá acontecendo. Já acontece. Você vê que já não é mais só o público. Tem a ver com a persona, na verdade, isso, né? Exatamente. E não com talvez não só com, público. isso aí. Então, naturalmente, a gente faz isso de forma estratégica para iniciar uma conversa, mas naturalmente isso vai avançar e é natural que avance. É a igreja orgânica acontecendo, né? Agora, a gente tem 3 processos na comunicação, que é o que eu desenho, né, nos últimos 5 anos. São os chamados de Jesus. Que é, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Isso é o marketing, cara, 5.0. Que é você olhar para... Não é mais o produto que eu tenho. Eu já fazia isso, né? No 4.0, não lembro, 3 ou 4. Que era, eu tenho um produto para vender. É a salvação, vem. Cara, até há pouco tempo era isso. Ou você vai para o inferno ou vai para o céu. Agora, não, a gente está enxergando o que Jesus começou a fazer. Antes de falar, me siga, pega a sua cruz e etc., né? Responsabilidade, ou vai por todo mundo pregar o evangelho, ele falou, vinde a mim. Então, você tem um problema. Imagine, cara, olha só, isso é muito poderoso. Não é marketing de manipulação. É Jesus no deserto, com milhares de pessoas ouvindo ele pregar. Eu não imagino que 100% tivesse cansado e sobrecarregado. Eu imagino que algumas pessoas, sei lá, de 10.000 pessoas, ok, que 5.000. Mas, pô, é metade do público. Ele podia ser genérico? Podia. Ah, você que está em pecado, que não é cristão ainda, que não vai numa igreja? Podia. Mas ele falou, cara, você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu posso te aliviar. Não tinha a ver com um culto, não tinha a ver com ele ser o centro, com ele ser adorado, porque na minha cabeça não tem briga de Deus e Satanás. Tem gente que constrói uma briga, né? Não é. E será que Deus vai vencer Satanás agora? Já Satanás, venceu. o diabo veio forte dessa vez. Tipo assim, tem gente que pensa nisso. Ah, será que ele vai vencer? Tem gente que pensa na briga, né? Não, mas Jesus é o centro. Meu amigo, não tem briga. Ele é em ponto final. Você não vê o sol brigando com a lua. Ah, não, será que a lua... O diabo é nosso adversário, mas de Deus jamais. Não é, velho, não é, entendeu? E tem gente que pensa, não, Deus tem que ser o centro. Eu falo, irmão, como é que Deus pode deixar de ser o centro? Como é que não tem coisas que Deus não pode fazer? E uma delas é deixar de ser o centro. Tem coisa, Deus não pode deixar de ser todo poderoso. Essência. Não pode deixar de ser o único Deus. Então, Jesus Cristo nesse cenário não se centralizou. Centralizou o outro, falou, cara, olha só, das palavras que ele falou, a grande maioria era o outro. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem até mim que eu tenho um alívio para você. Então, se a igreja, eu penso que isso, de algumas formas, no marketing geral, é o futuro da comunicação. Contar histórias, e as histórias têm a ver com o que a gente vive. E a igreja faz isso desde que a igreja. Desde Gênesis a gente conta a história. Sim. O povo de Deus conta a história. Então, se a gente aprende a contar as histórias de pessoas que estavam sobrecarregadas e foram aliviadas. Porque Jesus só deu aquilo que ele tinha. Então, se ele ofereceu, ó, Exato. eu posso aliviar você. Você toma sobre mim o meu fardo. É algo que ele tinha dele. Então toma o meu fardo sobre você e você vai ficar descansado. Cara, é sobre isso. Então se a gente começar a contar as histórias, a gente vai conectar as pessoas com o Deus, o nosso Deus. E aí você transforma em discípulo, começa a caminhar. Ou seja, tem um Essa processo inicia nisso. uma E aí é o processo Você de tem um comunicação que eu processo. faço. Você tem um Eu processo. penso sempre assim, a comunicação evangelística que vem chamando as pessoas para encontrar com Cristo. E aí o siga-me, pega a sua cruz e me segue. Tem a ver com a introdução do membro na igreja, o batismo, a educação, o discipulado e necessariamente ele tem que ir por todo mundo.
Se ele não fosse, tem uma igreja inchada. Cara, e muitas igrejas no Brasil, pastores que sofrem, a igreja não cresce. Você vai ver, entra muita gente. Só que o número que sai é maior do que entra. Então o cara não vê, sabe? Ele não tem um destino para dar para as pessoas. Exato. As pessoas caçam seu destino. Deus empurra para o trabalho em outra cidade, empurra para outra igreja porque ele não cabe mais esse cara, e na nossa mente pastoral é um problema. Pô, fulano de tal me traiu. Não, cara, você que não deu destino para ele. Exato. Você que não entendeu, sabe? Tem sempre que ter um próximo passo, né? Exato. De vez em quando eu conto isso, a gente lançou um módulo na plataforma, né, chamado Jornada, que é justamente a possibilidade de você criar essas trilhas. Top. E a pessoa... Só que é legal porque ele funciona como funil. Então, na prática é isso. Pô, se 100 pessoas aceitaram Jesus, porque só 30 se tornaram membros. Aí você começa a entender, olhando passo a passo, pô, vem cá, mas onde que eu perdi? Falei, é isso aí. Onde é que o processo precisa melhorar? E você consegue encontrar isso. E eu me lembro, quando a gente lançou, eu lembro de ter falado, fui líder de jovens durante muitos anos na minha igreja, e, cara, cansei de estar passeando no shopping, esbarrar com alguém, cara, quanto tempo, Pedrão, aí você fala, cara, quem é mesmo? Aí você nem lembra, porque é tanta gente que passa e tal. E aí daqui a pouco alguém vem, não, cara, aquele ali é o fulano, cara, poxa, ele era lá da igreja e tal. Aí você fica assim, cara, é verdade, ele era tão aliançado, mas onde é que ele tá? E você não sabe se o cara tá desviado, se ele tá em outra igreja, se ele tá no... Você torce pra ele estar em outra igreja, né? Você fala, pô, se não tá lá, pelo menos que esteja, né, congregando em algum lugar, né? A gente perdeu essa conexão, a gente de fato não e tem a gente esse não processo. sabe, a gente não sabe onde perde as pessoas. E é isso que acontece. Quer dizer, muita gente passa, mas como a gente não acompanha as jornadas e a gente não dá um próximo passo, que eu acho que esse é um grande desafio. É, cara, beleza, acabei o processo de consolidação. Qual é o próximo passo? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso continuar crescendo? Como é que eu posso continuar na minha jornada? Porque é isso, a vida com Deus ela não é uma corrida de 100 metros. Cara, eu acho que a gente tá para viver um ambiente de evangelismo que vai dar resultado. Até agora não deu resultado real. Tem uma outra igreja que falou, caraca, 10 pessoas vieram, mas outras 100 vieram de outra forma. Pela rede social, sabe? A gente tá para viver algo muito incrível nos próximos dias e meses aí, quando tudo isso se alinhar. Agora, algo que vai definir de fato o sucesso é essa gestão. E aí que passa por uma comunicação com o membro. Muitas igrejas fazem comunicação com a igreja no Instagram. Cara, não funciona. De forma nenhuma não funciona, sabe? Não tem dados, a gente já tentou, já bloqueou o Instagram para ver se funciona. Não funciona. Se o cara não tiver um caminho de gestão dos membros, dos processos, isso bem estruturados, números, dados, para verificar, cara, eu tô falhando aqui, faltou aqui, e uma comunicação direta com a igreja, ele não vai ter resultado. Ele vai fugir, perder ou seja, o você resultado. que é cliente aí em Church, agora você está começando a entender também porque toda a plataforma em Church ela é um espelho desse funil, dessa estratégia. Você precisa atrair onde tem que atrair, que são nas redes sociais, etc. E trazer para um lugar. Mas, bom, vamos lá, gente. Somos aqui, você é publicitário também, né? São 3 publicitários aqui que se deixar vai até esse papo aqui. O que você falou no início foi a SPM que você fez? Somos parceiros. Direção direção de arte. E, bom, cara, vamos... deixa aí um último recado que você tem aí para pastores, comunicadores. Deixa também tuas redes sociais. O que você tem para falar diretamente? Pode olhar aqui para a câmera e dar o teu recado final aí. Para finalizar, senão até meia-noite. Tem que marcar a vez que vem, a gente marca uma vez por mês a gente marca um papo. Bom, primeiro, muito obrigado. Muito legal estar com vocês aqui, gostou demais. E Igor tá sempre aí em conexão, né? Comentando, conversando, falando dos projetos. Legal conhecer vocês também. Me sinto muito honrado de fazer parte disso, né? De servir o Brasil com aquilo que Deus me deu, confiou em mim de alguma forma. E de forma geral, quando a gente fala, a gente sempre levanta problemas. Então eu sei que você está vendo, ouvindo. Você veio para cá com um problema. A gente botou mais 20, 30 nas suas costas, né? Problema que às vezes o pastor nunca nem imaginou que tinha. Falou, rapaz, eu não sabia que eu tinha esse problema. Vim atrás de uma solução e encontrei outros problemas. Então, o que eu quero falar e deixar contigo é que nós estamos num ambiente de descoberta. Todos nós estamos aprendendo, descobrindo. Alguns foram chamados por Deus para ser a tropa de elite, alguns para mestres, apóstolos. Dentro desse ambiente de comunicação também, tecnologia, temos aqui 2 homens, né? Ou também outros aqui, equipes que desenvolvem isso como tropa de elite. A questão é, nós estamos juntos nisso. A grande sacada para esse tempo é conseguirmos nos ouvir, sentar na mesa, ter tempo de mesa, trocar ideia, buscar ajuda. Não penso que seja um tempo para a gente só copiar o que o outro está fazendo. Acho que vale a pena perguntar por quê que você pintou a parede dessa cor, por que você botou a luz dessa cor, sabe? Por que você usa isso na sua igreja? Acho que é um tempo para a gente se abraçar como igreja, compreender, como a gente estava falando, né? Que estamos todos caminhando para o mesmo propósito e necessariamente alguns, por Deus, vão ser tirados na frente,
outros um pouco mais atrás, mas todos nós juntos. Vamos chegar juntos, né? Quem chegar primeiro vai ter que esperar o outro. E quem chegar depois está todo mundo junto, não tem problema. Então, é sobre isso que a gente fala, sobre isso que a gente fala na rede social. O meu Instagram é Wallace Brand. Se você quiser, pode me seguir lá. A gente todo dia tem conteúdo inédito, pensamentos, sacadas, dicas de rede social, comunicação e etc. A gente está com a escola também que está funcionando, né? São aulas ao vivo também, mensalmente, 2, 3 aulas ao vivo ali. Então, se você quiser, na rede social você acha tudo. Contatos, conteúdo, a própria escola. E é isso. Espero ver você aí pelo Brasil afora nos próximos meses e anos também. Que Deus abençoe. Muito legal. E, mais uma vez, reforçar aqui, então, que vem aí, então, a Church Conference. Em São Paulo, nós vamos ter, inclusive, uma reunião exclusiva ali para a comunidade de comunicadores, Ministério Kids. Então, você que é comunicador também aí, já comenta aí, eu quero ir, que a nossa equipe vai falar com você também. Siga a gente nas redes sociais lá, em Church App. E fique conectado aí com a gente, com o Wallace. E até... Vai ter parte 2, então? Vai ter parte 2 e 3. 2, 3. Não tem o tempo jeito. todo aí. É muito assunto. Pedro? Gente, obrigado. Não esqueça, curte, compartilha, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com pastores. Se você não compartilhou no início, quando a gente falou, agora que você viu isso tudo, eu tenho certeza que você sabe que é responsabilidade sua compartilhar tudo que a gente conversou aqui. Então compartilha com seus pastores, compartilha com seus amigos de ministério, com o pessoal da sua igreja, igrejas amigas, igrejas vizinhas. E Deus te abençoe. Até a próxima. Até o próximo Church Cash. Até mais. Tchau, tchau.